Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. No vídeo de hoje vamos observar o gráfico do Bitcoin, o gráfico do DXY e o gráfico do S&P, o SPX. E além disso, vamos ter uma visão interessante sobre o acontecimento aí da FTX, né? Talvez que não seja um impacto tão negativo assim no longo prazo, a gente trabalhando no longo prazo, tendo a visão do longo prazo, veremos isso. E aprofundaremos, né, nesse conceito aí do acontecimento em si da FTX. Fique conosco e fique até o final do vídeo, em que teremos também a lição filosófica do dia. Vamos ao vídeo sem delongas. Bom, no gráfico do Bitcoin aqui temos aqui, né, após o evento catastrófico aí da quebra da FTX, tivemos a queda violenta aí. E com isso, né, voltamos aqui para dentro desse canal de baixa aqui, formado pelas LTBs de quedas anteriores aí do Bitcoin. E a queda mais recente aqui formou essa outra LTB mais superior aqui a essa LTB mais próxima do preço. No momento da gravação desse vídeo, 16.590 dólares é a cotação do Bitcoin. Vamos andar lateralmente aqui por um bom período, acredito eu, assim como tivemos a queda em julho, andamos esse período todo lateral aqui nessa faixa verde que a gente marcou no gráfico aqui. Vamos, né, provavelmente repetir aí esse movimento aí por um bom período e até o início de 2023, provavelmente aí, até meados aí, acredito eu, do início do primeiro trimestre aí de 2023. No SPX tivemos aqui a observação da formação do oco invertido, né? Ombro, cabeça, ombro, de cabeça para baixo. Está sendo confirmado o padrão aí, né? Marcamos aqui o alvo desse oco invertido aí nos 4.151, no momento 3.958 pontos. Ele chegando até esse alvo vai repetir esse movimento anterior aqui, onde ele rompeu para cima da média azul, depois veio testar a média como suporte, né, e falhou. Portanto, a tentativa de alta anterior do S&P, né, falhou, e vamos novamente fazer esse movimento aí, aqui vamos passar a testar essa média azul como resistência, passar acima dela, testar ela como suporte, e caso positivo ela for um suporte, né, segurar o ativo nesse patamar, temos tudo aí para romper para cima aí e retomarmos a tendência de alta, né, nos prazos maiores aí. No DXY tivemos aqui o rompimento daquela linha de tendência de alta que nós traçamos anteriormente. A gente tinha colocado aqui 18 de novembro como o possível período aí do DXY aí para que se pudesse perder essa LTA aí, aconteceu antes. E infelizmente, né, as criptos ficaram descorrelacionadas aí negativamente desse gráfico do DXY, aonde quando ocorria essa queda do DXY, as criptos subiam. E com a queda aí da FTX, a quebra da FTX, infelizmente o Bitcoin e as criptos perderam força aí por desconfiança de mercado dos investidores, né, de todos os tipos aí, sardinhas institucionais e por aí afora. Então o Bitcoin agora está perdendo força, não tem força para subir com essa queda do DXY aí. Infelizmente, agora seria o período da gente ter um rally significativo aí, mas tivemos esses acontecimentos e vamos, né, ter a visão do longo prazo aí bem desenvolvida e paciência e calma antes de tudo. E o que vem corroborar com essa nossa fala
é justamente aqui esse gráfico aqui do Stock Lizards, Stock Money Lizards. Ele fala para nós aqui que de fato nós vimos um evento real de cisne negro, que foi a falência da FTX. A história do Bitcoin está alinhada com esses eventos e o mercado vai se recuperar disso como fez no passado. Então ele mostra para nós aqui que no inverno, né, de 2012, na queda de 96%, tivemos a quebra aí da Mt. Gox, um cisne negro. E em 86% de queda no inverno de 2015. De 2015 tivemos aqui o hackeamento da Bitfinex. A Bitfinex tendo esse hackeamento aqui, né, após a queda de 86%, outro cisne negro do mercado. Em 84% de queda do inverno de 2018, né, após começar a recuperar desse inverno de 2018, tivemos aí o Covid-19, outro cisne negro, no qual houve a recuperação. E agora, no momento de 77% de queda, tivemos a quebra da FTX, o quarto cisne negro da história aí do Bitcoin, aí, sendo o terceiro relacionado a corretoras. Então, aquilo que ele fala aqui, que nada que não devemos nos abalar, né? O mercado ele vai se recuperar, não vai a zero, o Bitcoin não vai desaparecer, as criptos vão ruir, igual está sendo pregada dos quatro cantos, todo mundo falando isso, tal, a desconfiança geral, né? Falando que o mercado foi inflado artificialmente, que não sei o que lá mais, tal. Paciência, calma e dar tempo ao tempo, né? Aquilo que a gente fala no canal, visão de longo prazo. Olhando para o gráfico agora e vendo esses cisnes negros passados, não foram nada mais do que ruídos que aconteceram. Olha para vocês verem. Mt. Gox aqui, ó. $3 o preço do Bitcoin. Né? O preço caiu aí de 40 a $3. No Bitfinex, o preço aqui é aproximadamente $160, tendo batido aí $600. No Covid, depois de bater $8.000 aí, fim da $2.000 aproximadamente. Então, olhando por esse gráfico aqui, né, que não estou com o gráfico em mãos aqui, né, $5.000 aproximadamente, sei lá. Né? E então, tudo isso não passa de ruído, baseado em que hoje a gente está em $16.000, já tendo alcançado aí $69.000 praticamente. Então, é ter calma, paciência, a gente comprar, aproveitar as oportunidades que a gente está tendo. Estamos num momento ímpar, que quando estiver lá na frente, as pessoas vão falar, nossa, quão sortudas foram essas pessoas que tiveram a oportunidade de comprar Bitcoin a $16.000, 15.000, 13.000, seja lá qual o preço que for, o preço que bater. Porque depois que vou retomar a tendência, a bull run e o preço disparar, aí já passou, meu amigo, aí já foi tarde. Então é ter a disciplina, o planejamento, a estratégia bem traçada para fazer compras, né, parciais aí, compras fracionadas ao longo do tempo para colher os frutos lá na frente. E falando em cisne negro, trouxemos aqui um artigo para que a gente possa falar um pouco a respeito de cisne negro, que às vezes vocês aí estão ouvindo falar cisne negro, não sabem o que é o cisne negro, nunca ouviram a expressão cisne negro. Vale a pena trazer para aqueles que ainda não conhecem. O que é um cisne negro? Quem acompanha o mundo dos negócios e das finanças já deve ter ouvido falar em cisne negro. E neste caso, não estamos falando do pássaro aquático pescoçudo, que atende pelo nome formal de Cygnus atratus, que é o seu nome científico.
A expressão se tornou popularizada pelo escritor Nassim Nicholas Taleb, inicialmente em seu livro Iludidos pelo Acaso. No livro seguinte, o cisne negro ganhou ainda mais destaque, indo direto para o título, no livro A Lógica do Cisne Negro. Hoje, cisne negro é uma expressão que faz parte do vocabulário da maioria dos profissionais de finanças, de uma boa parte dos líderes e gestores e da totalidade dos profissionais que atuam com gerenciamento de riscos. Um profissional de gestão de riscos que não saiba o que significa um cisne negro deveria ser demitido por justa causa. O que é um evento cisne negro? Quando alguém fala que tal coisa foi um cisne negro, quer dizer que foi pega de surpresa por um evento altamente impactante. Segundo Taleb, são 3 as condições que precisam estar presentes em um evento para que ele possa ser considerado um cisne negro. Primeira condição é a imprevisibilidade. Para que um evento possa ser definido como cisne negro, a primeira condição é que seja uma coisa imprevista e que pegou de surpresa a vítima do evento. Por exemplo, um ataque de surpresa como o de Pearl Harbor em 1941 pode ser considerado como cisne negro pelos americanos, que sofreram um ataque, apesar de inúmeras teorias conspiratórias que dizem que os americanos sabiam previamente do ataque e que se deixaram atacar de propósito. Segunda condição, alto impacto. Um evento de cisne negro tem consequências severas e de grande amplitude, geralmente em um nível global ou pelo menos regional. Então, se você sair de casa e um vaso cair de uma varanda diretamente em sua cabeça, isso não será um cisne negro. Ainda que o impacto para você tenha sido grande, e neste caso o impacto seria grande no sentido literal. Assim sendo, eventos como guerras, catástrofes naturais, crises financeiras de larga escala e pandemias são eventos cuja magnitude e amplitude do impacto podem caracterizar o cisne negro. Terceira condição, facilidade de analisar em retrospectiva. Depois que o evento acontece, as pessoas falam dele de uma forma que parece que era perfeitamente previsível. O mecanismo de distorção de realidade das pessoas racionaliza o evento e faz com que se tenha a clara impressão de que ele era previsível e óbvio. Porém, essa racionalização faz com que tenhamos a percepção de que os sinais e evidências óbvias são óbvias agora, mas não eram antes do evento acontecer. Foram negligenciadas. Usualmente, essa é aquela frase em que buscamos culpados e responsáveis. Nassim Taleb se refere a essa tendência de racionalizar os eventos passados como se fossem previsíveis, como falácia narrativa. Origens da expressão. A expressão cisne negro no contexto de eventos improváveis foi popularizada por Nassim Taleb, mas não foi criada por ele. A origem da expressão é incerta. Mas o primeiro popularizador dela, antes de Taleb, foi o filósofo inglês John Stuart Mill, no século XIX. Na Inglaterra, no século XVII, acreditava-se que todos os cisnes eram brancos, pois nunca ninguém havia visto um cisne preto. A lógica era que se ninguém nunca viu, é porque não deve existir. Esse tipo de falácia é conhecido também como problema da indução. Ou, como se diz popularmente em muitos círculos científicos e filosóficos, a ausência de evidência não é evidência de ausência. A crença na impossibilidade da existência de cisnes negros caiu por terra quando o primeiro cisne dessa cor foi avistado no século XVIII na Austrália. Ou seja, basta uma única vez, uma única observação encontrada de uma tese qualquer para que ela desmorone. Cisnes negros e os argumentos indutivos. Como vimos antes, o tal cisne negro é essencialmente um nome gourmetizado para o problema da indução. Inclusive alguns, e o próprio Taleb em alguns momentos, usam a expressão teoria dos cisnes negros. O problema da indução tem
esse nome porque ele é apoiado em uma fragilidade dos argumentos indutivos. Argumentos indutivos são aqueles argumentos que são baseados em uma conclusão provável e não em uma certeza. O argumento indutivo é aquele que parte da conclusão em direção às premissas, ao contrário do argumento dedutivo, que parte das premissas para a conclusão. E por conta disso nos dá argumentos que são certezas lógicas. Um exemplo de argumento indutivo é sobre a não existência ou não de extraterrestres. Podemos dizer que não existem extraterrestres, seria a conclusão, pois nunca ninguém viu, nunca ninguém ter visto a premissa. Assim sendo, eles não devem existir, até o momento em que aparecer um extraterrestre e esse argumento cair por terra. É por isso que, no mundo da lógica, os argumentos indutivos são classificados como fortes ou fracos, e não como válidos, inválidos, certos ou errados, sendo mais fortes aqueles com maior probabilidade de serem verdadeiros. Não existe verdade absoluta no mundo dos argumentos indutivos, assim como não era uma verdade absoluta que todos os cisnes são brancos. O problema é que nós, humanos, temos a tendência de atribuir a argumentos indutivos o status de verdade absoluta. Ao fazermos isso, a gente se fecha para a possibilidade de um evento improvável ocorrer, e caso esse evento ocorra, somos pegos de causas abaixadas. Cada vez que alguém fala, eu jamais terei um infarte, tal banco nunca vai quebrar, ou jamais um país atacará o outro com armas nucleares, estamos dando a um argumento indutivo o status de verdade absoluta. Estamos preparando o cenário perfeito para que o cisne negro venha e faça cocô sobre nossas cabeças. Exemplos reais de cisnes negros. Uma das condições para um evento ser um cisne negro é que ele seja inesperado, mas raramente ele é inesperado para todo mundo. O já mencionado exemplo do ataque de Pearl Harbor era conhecido previamente pelos japoneses e pelos seus aliados, e foi uma surpresa e um cisne negro para os americanos. O mesmo pode ser dito dos ataques terroristas de 2001 nos Estados Unidos. Para quem planejou e executou o ataque e os grupos e países que apoiavam esses terroristas, não foi surpresa alguma, mas para o resto do mundo foi. O tsunami de 2011 no Oceano Pacífico levou ao acidente com uma usina nuclear de Fukushima, no Japão. Este é um caso de cisne negro que talvez tenha pego todos de surpresa. Covid-19 foi um cisne negro? Na opinião de Nassim Taleb, não foi. Segundo ele, era possível, baseado em pandemias anteriores, antever que uma pandemia de escala maior iria acontecer em algum momento. Ainda, segundo ele, as empresas e organizações poderiam, baseadas nessas experiências de pandemias anteriores, terem se preparado de forma mais adequada para a pandemia do novo coronavírus. Na opinião do autor desse texto, a visão de Taleb está correta no sentido de que o risco de uma pandemia de larga escala não era uma coisa inimaginável. Porém, ele entende que o evento foi um cisne negro não pela pandemia em si, mas pela reação dos governos e das autoridades sanitárias, que decretaram lockdowns e quarentenas de larga escala em várias cidades, virtualmente congelando a economia e a atividade econômica. Se eles são imprevisíveis, o que fazer? Prever um cisne negro é uma contradição em termos. Se um evento pode ser previsto, não é um cisne negro. Segundo Nassim Taleb, o que precisamos é desenvolver robustez no nível pessoal e organizacional para conseguirmos absorver os impactos desses eventos. Posteriormente, Taleb cunhou o conceito de antifragilidade, que seria a evolução da robustez. Se a robustez é a propriedade de aguentar impactos,
A antifragilidade, que é explorada no seu livro Antifrágil, seria a propriedade de se beneficiar desses impactos, de prosperar com o caos. Assim sendo, uma das formas de se tentar obter benefícios de eventos de alto impacto é desenvolvendo opcionalidades, que é o nome que ele dá a pequenas apostas de baixo custo e com baixa probabilidade de ocorrência. Porém, caso um evento de grande magnitude ocorra, o ganho daquela aposta será muito maior do que o custo dela. Um exemplo bobinho: estocar comida enlatada em casa é algo que custa relativamente pouco. Mas, se uma grande tragédia global acontecer, aquela comida pode valer mais do que ouro. Cisnes negros podem ser positivos ou negativos. Para finalizar esse artigo, é importante chamar a atenção para o fato de que, na definição de um cisne negro, aquelas 3 condições que foram apresentadas, não há nada que fale sobre o evento ser bom ou ruim. É que, por acaso, a maioria dos cisnes negros é negativa, um terremoto, uma guerra, etc. Mas uma descoberta acidental que leve à cura de uma doença também é um cisne negro. É importante chamar a atenção para isso, pois algumas pessoas acabam usando cisne negro para eventos negativos e cisne branco para coisas positivas. Um cisne branco, nesse contexto, seria um evento já previsto e, novamente, sem qualquer relação com o fato de ser positivo ou negativo. Conclusão. Um dos pontos dos quais Nassim Taleb insiste em seus livros é que eventos extremos que causam grande impacto e grande volatilidade são uma característica da sociedade moderna e estão se tornando cada vez mais frequentes. Por isso, cada vez mais é temerário cair na armadilha da indução. Tal coisa nunca vai acontecer. E é preciso buscar em nossas vidas, nossos negócios e em nossa sociedade a tal robustez ou, ainda melhor, a antifragilidade. Passando ao estudo filosófico do dia, temos em Sêneca, Cartas Morais, o seguinte: Hécato diz: cessa de ter esperança e cessarás de temer. A causa primária desses 2 males é que, em vez de nos adaptarmos às circunstâncias presentes, enviamos nossos pensamentos para longe demais. Então, é justamente as situações que a gente vive e aquilo que nós damos significado àquela situação é que causa prejuízo para nós. A situação já ocorreu, aquilo não está sob o nosso controle. O que está sob o nosso controle, o que nós podemos fazer é como nós vamos reagir àquela situação. Bitcoin vem caindo aí, desde, novembro, dezembro do ano passado. A gente vem caindo. E as pessoas estão desesperando. Agora, com esse último movimento aí da FTX, a quebra da FTX, várias pessoas se desesperaram. Muitas venderam aí um possível fundo, talvez. É na hora que do desespero, do pânico, né, daquilo que Hécato diz para nós aí, né, que a causa primária dos males é que, em vez de a gente se adaptar a essas situações, o nosso desejo passa à frente da nossa razão, muitas vezes. E aí eu vejo aquilo ali perdendo valor. Eu fico com medo de perder mais valor ainda. E que talvez não volte ao preço que eu comprei, ao preço que foi o topo máximo. Talvez não volte nunca mais a valorizar. A gente começa a cair nas falácias que são repetidas, que já foram faladas todas as outras vezes anteriores. Igual a gente trouxe aqui na postagem do Instagram aí, já passou por isso anteriormente.
e ele seguiu adiante, vai continuar seguindo. Então, a gente tem que focar naquilo que está no nosso controle. E se a gente ficar gerando elucubrações, ficar pensando o que vai acontecer no futuro, coisas ruins, coisas boas também. Se o que for acontecer de bom ou de ruim, não vai estar no nosso controle, não vai estar na nossa mão. O que a gente pode fazer é nos adaptar à circunstância que estamos vivendo, um dia de cada vez, né? O próprio Jesus dizia isso: a cada dia basta o seu mal. Então, um dia de cada vez, vamos viver um dia de cada vez, vamos fazer o nosso planejamento, né, de como nós vamos fazer nessas quedas, nesses períodos, né, compras fracionadas, compras, né, regulares, e vamos aproveitar o que vier para frente. Não vamos deixar de viver a nossa vida por causa disso. Eu sei que é difícil, eu sei, né, é difícil a gente viver na pele, né, a gente quando vê esses movimentos a gente fica assustado, né, eu mesmo nesses últimos dias aí eu tive, como é que eu posso explicar para vocês? A gente fica atordoado, né? Fica desanimado, mas aqueles momentos que a gente vai perdendo a razão. E aí por isso que a gente tem que fazer o estudo constante de filosofia, estudo constante de coisas que vão nos engrandecer, que vão nos agregar, para que possa trazer para nós o racional de volta, que possa colocar a nossa mente de volta no foco da coisa, tá bom? Então o que eu tinha para trazer no vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Peço encarecidamente aqueles que ainda não são inscritos no canal, que possam se inscrever, né, marcar aí o sininho, compartilhar com aqueles que vocês acham que são pessoas que curtiriam, né, esse tipo de conteúdo, e espero encontrá-los aqui mesmo no próximo vídeo, nesse mesmo canal, em muito breve, né, vamos ver aí agora no sábado e domingo, né, estou de volta já, então a gente vai fazer o swing trade em criptos, em ações. Nos vemos até o próximo vídeo regular do canal e no final de semana no swing trade em criptos e ações. Um grande abraço a todos, até a próxima.